a gente está em contato com a doutora Maria Edna de Mello, endocrinologista, que vai traduzir um pouco para a gente essa história. Doutora, a gente sabe que muita gente mudou os hábitos, não de agora, já há décadas, eu diria, né? Quando os adoçantes começaram a se tornar mais populares. E aí, joga o adoçante fora, volta a usar açúcar, não usa nada? Quais são os riscos que os adoçantes, de fato, podem trazer ao nosso corpo? Bom dia para a senhora, doutora. Bom dia, Barão. Bom dia, Roberta. Bom dia, ouvintes. Então, pergunta difícil, né? Nem tudo, nem tão pouco, né? Acho que a gente tem que ir devagar com esse andor. Primeiro, a gente tem que pontuar que a recomendação da Organização Mundial de Saúde, ela não é uma recomendação específica para os indivíduos, né? Ela é uma recomendação para gestores, para agências regulatórias, para indústrias, para os profissionais de saúde, para dar um norte do que se tem de evidência científica com relação ao uso dos adoçantes. E essa evidência, né, ela é de um nível muito baixo, no máximo moderado. Então, o que a gente tem hoje, né, é uma evidência baixa dessa relação de adoçantes, por exemplo, com a obesidade, com diabetes, mas essas pessoas, né, que têm obesidade, que têm diabetes, naturalmente elas já procuram mais fazer uso desses produtos, né? Então a gente tem o que a gente chama de causalidade reversa influenciando. O guideline da OMS, ele até pontua isso, ele fala que alguns ajustes foram feitos para corrigir essa causalidade reversa, né, que parece uma coisa meio óbvia, mas ela acontece nos estudos, mas é muito complexo, né, a gente esperar que isso seja facilmente retirado, né, esse viés do estudo, porque o uso do adoçante, ele é um ponto dentro de um hábito alimentar que está dentro de um hábito de vida. Então, vários outros fatores acabam se somando e podem ser um fator confundidor. Então, o que a gente tem hoje, né, é que o consumo excessivo de açúcar, ele é prejudicial à saúde. Isso está bem estabelecido. Excessivo. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda um máximo de 10% da ingestão diária ou, de preferência, 5%. Com relação aos adoçantes, então essa evidência, ela, digamos assim, ela não é tão clara, então isso não é tão bem estabelecido assim. Então a resposta para o seu cafezinho é assim, se você puder tomar sem nada, melhor. Se você não precisar, melhor. E para aquelas pessoas que têm diabetes, isso também, né, essa população, ela não foi incluída nessa recomendação por ser uma população mais específica. Sim, mas a Organização Mundial da Saúde está alertando, inclusive, o uso de adoçantes relacionando ao maior risco do desenvolvimento do diabetes tipo 2 e até alguns tipos de câncer. A gente tem alguns estudos que mostram essa relação com câncer, inclusive, né, doutora? As pessoas com diabetes, então, também devem evitar, principalmente, os adoçantes? Não, na organização, essa recomendação da Organização Mundial da Saúde, ela retirou as pessoas com diabetes, e justamente isso que eu estava falando, né? As pessoas que consomem adoçante, elas procuram consumir por quê? Porque ou já tem diabetes, então quando se faz o estudo, né, ou tem obesidade, então quando se faz o estudo, é muito difícil você dizer que isso foi causado pelo adoçante ou está associado. Então, se eu olho uma população em geral, aquelas pessoas que têm diabetes, aquelas pessoas que têm obesidade, naturalmente elas já procuram mais utilizar adoçante. E aí você vai ter essa associação, que é um dado, mas que não é um dado de causa e efeito, né? Que quando a gente vai para os ensaios clínicos randomizados, que são um modelo de estudo que você consegue estabelecer causalidade, então nesses estudos você observa assim, uma diferença muito discreta com relação a peso que não teria relevância clínica, né? Então, hoje, né, na minha percepção, é que a recomendação do uso do adoçante, ela deve ser feita para casos específicos, né? E aí a gente inclui as pessoas que já têm diabetes propriamente dito e, em alguns casos, né, de pessoas que precisam fazer o controle de ingestão de calorias. E outro ponto que é importante,
né, para a gente pontuar, e que talvez seja o principal objetivo desse guideline, né, dessa diretriz da Organização Mundial da Saúde, é que o maior consumo de adoçantes não necessariamente está no nosso cafezinho, mas nos produtos industrializados e que a gente come inadvertidamente sem saber que está consumindo. Pois é isso que eu queria perguntar para a senhora, né? Afinal de contas, tem 500 refrigerantes que estão ali com zero, diet e tudo mais. Também, agora, com essa nova diretriz, o ideal seria evitar esses produtos. Eu não estou falando aqui, minha gente, para você nunca mais tomar na sua vida, né? É bom deixar isso muito claro, porque todo mundo fala, agora não é bom nem chegar perto, né? Mas, enfim, tá nesse pacote também, doutora? Tá, e a gente fala dos refrigerantes, mas a gente não pode esquecer também os outros alimentos ultraprocessados, como os alimentos lácteos, né? Que tem zero açúcar. E tá doce por quê? Né? Passe de mágica? Não. Então, aquilo foi adicionado adoçante. E a quantidade de adoçante, né? Existe uma recomendação máxima diária, né? Que não deve ser ultrapassada, ela é por quilo de piso. E a gente tem que lembrar que as crianças têm um peso menor. Então, nas crianças, é muito mais fácil delas atingirem fazerem um consumo acima do limite de segurança daquele adoçante, né? Então, a gente tem vários tipos de adoçantes. Hoje a indústria usa, não um especificamente, ela tende a usar um número, digamos assim, um mix de adoçantes para diminuir a quantidade de um especificamente e para melhorar o paladar. E aí é importante pontuar aqui que a gente está na fase de implementação de um novo modelo de rotulagem, né, estabelecido pela Anvisa 2 anos atrás. E nesse modelo de rotulagem, os alimentos eles ganham a lupinha quando eles têm o excesso de açúcar, né? Então, a tendência, né, que a gente observa em outros países que já adotaram esse modelo é que existe uma diminuição da adição de açúcar nos produtos, porque aí não vai ter a lupinha por excesso de açúcar, mas se a gente não tem uma lupinha, se a gente não tem uma informação mais clara que tem adoçante naquele produto, a gente acaba fazendo um consumo inadvertido e isso não é legal, porque a gente pode, principalmente as crianças, podem fazer um consumo acima dessa quantidade que é considerada segura. Doutora, a gente tem pouquinho tempo, mas eu queria muito fazer a pergunta do ouvinte Luiz. Ele fala, não está claro para mim, eu sou obeso, utilizo o adoçante por achar que é mais saudável do que o açúcar. Qual é a recomendação no meu caso, por exemplo? Olha, a recomendação é discutir com o nutricionista ou com o endocrinologista que ele segue para achar a melhor solução, né? Eu não acho que existe essa diretriz, ela não faz uma contraindicação para o uso individual. Né? Então, se a gente pensar que usar só adoçante vai resolver o problema de obesidade, que é uma doença extremamente complexa numa pessoa, a gente está completamente enganado. Né? Não existe nenhuma estratégia única que vá resolver. Né? Então, existe para o tratamento da obesidade, a estratégia ela é muito mais ampla do comportamento, não é só colocar o adoçante, tirar ou colocar o adoçante, mas mudar um padrão de alimentação. Então, dependendo de quanto seja, outro ponto que é muito importante também, né? Quanto que está sendo consumido de adoçante, né? É 1 gota, 2 gotas por dia ou é 1 colher de sopa, né? Então, isso também, né? A quantidade e a frequência, né? Desse consumo, isso lógico que se tem algum efeito maléfico, quanto maior a quantidade, maior vai ser o malefício. Mas o que temos hoje? Não temos evidência dura, ou seja, um estudo que sustente, né, a contraindicação para o uso de adoçantes na rotina, e isso não foi o que a Organização Mundial de Saúde colocou. Ela fez uma orientação para que os governos, para que os gestores, para que as agências regulatórias e profissionais atentem para o consumo excessivo desses produtos. É isso aí, tudo em excesso faz mal, fica o alerta e, se possível, se tiver possibilidade, né, conversar ali com o nutricionista, com o endocrinologista, isso pode fazer a diferença
principalmente para quem quer perder peso. Quero agradecer a participação aqui da doutora Maria Edna de Mello, endocrinologista, explicando, conversando com a gente sobre essa nova diretriz da OMS, que tenho certeza deixou muita gente com uma pulga atrás da orelha com relação ao consumo do adoçante. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui na Band News FM. Até uma próxima.